terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. 23. Então, ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e, depois deles, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 26. Mas, depois, se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. 27. O reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. 28. Aqui, terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Daniel 8, 1. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. 2. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Susa, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Lai. 3. Então, levantei os olhos e vi, e eis que, diante do rio, estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. 4. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, assim, se engrandecia. 5. Estando eu observando, eis que o bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. 6. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. 7. Viu chegar perto do carneiro, e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. 8. O bode se engrandeceu sobremaneira, e, na sua força, quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, para os 4 ventos do céu. 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. 10. Cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. 11. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário no lugar do seu santuário, foi deitado abaixo. 12. O exército lhe foi entregue, com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. 13. Depois, ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. 14. Ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. 15. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. 16. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Lai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. 17. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. 18. Falava ele comigo quando caí sem sentidos,
rosto em terra, ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. 19 E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. 20 Aquele carneiro com 2 chifres, que viste, são os reis da Média e da Pérsia. 21 Mas o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. 22 O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. 23 Mas, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. 24 Grande é o seu poder, mas não por sua própria força, causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. 25 Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. 26 A visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira, tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. 27 Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então, me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Daniel 9:1 No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre um reino dos caldeus. 2 No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, pelos livros, que o número de anos, de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. 3 Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. 4 Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível, e guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. 5 Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. 6 E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. 7 A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós, o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. 8 Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. 9 Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. 10 E não obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. 11 Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se, para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. 12 Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. 13 Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. 14 Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. 15 Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. 16 Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais,
se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. 18. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. 19. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. 20. Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. 21. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. 22. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora, saí para fazer-te entender o sentido. 23. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim, para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. 27. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Daniel 10:1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. 2. Naqueles dias, eu, Daniel, plantei durante 3 semanas. 3. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. 4. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre. 5. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de faz. 6. O seu corpo era como berilo, o seu rosto, como um relâmpago, os seus olhos, como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão, os homens que estavam comigo nada viram, não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. 8. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. 9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. 11. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. 12. Então, me disse: não temas, Daniel, porque, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e, por causa das tuas palavras, é que eu vim. 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. 14.
Agora, vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. 15. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. 16. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios, então, passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, meu senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. 17. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque, quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. 18. Então, me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. 19. E disse, não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu senhor, pois me fortaleceste. 20. E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e, saindo, eis que virá o príncipe da Grécia. 21. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Daniel 11, 1. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o medo, me levantei para o fortalecer e animar. 2. Agora, eu te declararei a verdade, eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas mais do que todos, e, tornado forte por suas riquezas, empregará tudo, contra o reino da Grécia. 3. Depois, se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. 4. Mas, no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. 5. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes, este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande seu domínio. 6. Mas, ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro, a filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia, ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. 7. Mas, de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar, e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles, e prevalecerá. 8. Também aos seus deuses com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro levará como despojo para o Egito, por alguns anos, ele deixará em paz o rei do norte. 9. Mas, depois, este avançará contra o reino do rei do sul e tornará para a sua terra. 10. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças, um deles irá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e, voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. 11. Então, este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte, este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. 12. A multidão será levada, e o coração dele se exaltará, ele derribará miríades, porém não prevalecerá. 13. Porque o rei do norte tornará, e porá em campo multidão maior do que a primeira, e, ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. 14. Naqueles tempos, se levantarão muitos contra o rei do sul, também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. 15. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas, os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. 16. O que, pois, vier contra ele fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele, estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. 17. Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele, lhe dará uma jovem em casamento, para destruir o seu reino, isto, porém, não vingará, nem será para a sua vantagem. 18. Depois, se voltará para as terras do mar e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. 19.
Então, voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará, e cairá, e não será achado. 20. Levantar-se-á, depois, em lugar dele, um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas, em poucos dias, será destruído, e isto sem ira nem batalha. 21. Depois, se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino, com intrigas. 22. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. 23. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. 24. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais, repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. 25. Suscitará sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. 26. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. 27. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal a uma só mesa e falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. 28. Então, o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança, ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. 29. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira. 30. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, voltará, e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e, tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo abominação desoladora. 32. Aos violadores da aliança, ele, com lisonjas, perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia, cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. 34. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se juntarão a eles com lisonjas. 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. 36. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus,